Bom dia, pessoal. Proposta para a aula de hoje é nós resolvermos os exercícios do livro que ficou da aula anterior, e eu vou tentar explicar como é que a gente resolve os exercícios associados com o campo elétrico. Quaisquer dúvidas vocês podem postar no fórum da aula de amanhã, e aí eu vou esclarecendo as dúvidas. Então, o primeiro exercício dizia o seguinte: nas imediações de uma carga elétrica pontual positiva, o campo por ela gerado em determinado ponto é chamado de afastamento. O que isso significa? Bom, então se nós temos uma carga positiva e nós estamos preocupados em calcular o campo elétrico nesse ponto P a uma distância D da carga, para saber qual é o sentido do campo, nós temos que colocar uma carga de prova no ponto e identificar o sentido. A carga de prova é uma carga positiva, então essa carga positiva vai ser repelida por essa carga positiva que originou o campo. Então o campo vai ter esse sentido indicado aqui. Então, como dá para ver, qualquer ponto que eu colocasse essa carga de prova, o campo sempre vai estar apontando para fora da carga, para fora. Por isso o termo afastamento. Então, ou seja, o campo elétrico nesse ponto vai estar sobre a direção que liga a carga até o ponto. Então tem uma linha pontilhada aqui até o ponto, no sentido para fora em relação à carga. Deixa eu apagar a câmera aqui. No sentido para fora em relação à carga. Tá bem? Isso vale para qualquer posição, tá, pessoal? Então tem que aprender a usar a carga de prova para identificar o sentido. Então vocês vão treinando aí nos exercícios e espero que vocês consigam aprender com facilidade. No outro exercício, no vácuo, K0 igual 9 vezes 10 na 9, uma carga elétrica pontiforme de 2 microcoulomb encontra-se fixa. Qual a intensidade do campo elétrico no ponto P a 0,5 metros da carga Q? Então temos o valor da carga, temos o valor da distância até o ponto P, então calcular o campo é só usar a definição de campo mesmo. K0 vezes a carga, módulo da carga, pela distância ao quadrado. K0, 9 vezes 10 na 9, a carga 2 microcoulomb, tem que lembrar de colocar o expoente aqui. Então micro é 10 na menos 6, 2 vezes 10 na menos 6, distância 0,5, 0,5 quadrado, isso vai dar 7,2 vezes 10 na 4 Newton por Coulomb, unidade de campo elétrico. No outro exercício, duas cargas pontiformes de 4 vezes 10 na menos 6 Coulomb e menos 5 vezes 10 na menos 6 Coulomb estão fixas e distantes 6 centímetros entre si, no vácuo, como ilustra a figura abaixo. Calcule a intensidade do vetor campo elétrico no ponto médio M do segmento que une as cargas. Então a figura é essa aqui. Uma carga Q1 positiva, 4 microcoulomb, uma carga Q2 negativa, menos 5 microcoulomb. Separação, 6 centímetros. E é para calcular o campo aqui no meio, ponto médio das duas cargas. Então perceba que, como por definição o campo elétrico é calculado para cada carga gera um campo elétrico, nós vamos ter um campo elétrico produzido pela carga Q1 e vamos ter um outro campo elétrico produzido pela carga Q2. A separação entre a carga e o ponto, então, que é o ponto médio, vai ser só de 3 centímetros. Tá? Na hora de calcular não vai usar o 6, vai usar 3 centímetros para cada distância da Q1 até M e para a distância de Q2 até M. Então tá aqui as cargas, as distâncias. Calculamos o campo da carga Q1, K0 vezes Q1 por D ao quadrado. Q1 é 4 vezes 10 a menos 6, 4 microcoulomb. Distância 3 centímetros. Tem que lembrar que aqui
tem que usar em metros. Tá? Então, quando está em centímetros aqui, divide por 100 para chegar na unidade metro. Isso vai dar para o campo E1 4 vezes 10 na 7 newton por coulomb. Não basta calcular o módulo do campo, nós temos que atribuir o sentido para esse campo. E para atribuir o sentido, nós colocamos uma carga de prova positiva no ponto e vemos para onde essa carga vai devido à presença ou à existência da carga Q1. Então, positivo com positivo se repele. Esta carga de prova que eu coloquei aqui no ponto vai para a direita. Então, o E1 é horizontal para a direita. Horizontal para a direita. Calculamos o campo E2. Só trocar a carga por Q2 e a distância aqui vai ser a mesma, porque está no ponto médio da distância entre as duas. 3 centímetros. Lembrando que a carga Q2 é negativa, menos 5 microcoulomb, mas tem um módulo aqui da carga para calcular. Então nunca vai achar um campo negativo. Sempre vai achar um valor positivo para esse campo. Então quando tira o módulo dessa carga, fica mais 5. 9 vezes 10 na 9 vezes 5 vezes 10 na menos 6 dividido por 0,03 ao quadrado dá 5 vezes 10 na 7 newton por coulomb. Precisamos atribuir o sentido também, assim como a gente atribuiu para o E1. Colocamos a carga de prova no ponto. E agora a gente esquece essa carga Q1 e vê só o campo resultante pela carga Q2. Então, como a carga Q2 é negativa, essa carga positiva vai ser atraída em direção a carga Q2. Então vamos ter um E2 apontando também horizontal e para a direita. O resultante, E1 para a direita, E2 para a direita. Então o resultante vai ser a soma dos dois, porque os dois estão no mesmo sentido. Se um estivesse apontando para a direita e o outro para a esquerda, nós íamos fazer o maior menos o menor e atribuir o sentido do maior para o resultante. Então aqui 4 vezes 10 na 7 newton por coulomb mais 5 vezes 10 na 7, o que dá 9 vezes 10 na 7 newton por coulomb. Horizontal para a direita, porque os dois campos apontam horizontal para a direita. No exercício número 8, uma carga elétrica pontiforme e fixa determina nos pontos A e B os campos elétricos indicados pelas setas da figura abaixo. Então temos aqui uns quadradinhos, uma parte quadriculada. Nesse ponto A aqui tem um campo que aponta para cima, vertical. No ponto B tem um campo inclinado que aponta naquela direção e pede para calcular o campo no ponto C. Esse ponto que está aqui embaixo. Se a intensidade do campo elétrico no ponto A é 24 newton por coulomb, qual é a intensidade do campo elétrico no ponto C? Como é que a gente vai resolver? Ele não deu o valor da carga, mas a gente tem condições de achar aqui as distâncias. Percebam que o campo elétrico tem que estar sobre uma linha imaginária que une a carga. Então a ideia é localizar onde é que essa carga está. Por exemplo, o campo do ponto está no ponto B, aponta para cima, vertical, inclinado, né? Então a linha aonde a carga vai estar é essa linha pontilhada em vermelho aqui. O campo no ponto A é vertical para cima, ele está sobre essa linha pontilhada aqui. Então, como a carga é a mesma para os dois casos, ela só pode estar nesse ponto aqui, ó, que é a junção das linhas imaginárias. Então, a carga está aqui. O ponto C, que ele pede para calcular o campo, está a distância 4 vezes maior do que a distância da carga até o ponto A, que é esse ponto aqui, ó. Então, em A tem dois quadradinhos, e em C tem 4 quadradinhos. Como a gente viu que o campo cai com a distância ao quadrado, este campo aqui vai ser, essa distância é o dobro daquela lá, vai ser um campo que é 1/4 do valor do campo desse aqui. Então, o campo em C
é 1/4 do valor do campo EA. Como nós temos o EA, 24 N por Coulomb, o EC vai ser 1/4 do 24 N por Coulomb, que dá 6 N por Coulomb. E o sentido, como ele está se afastando para lá, se afastando para cá, ele vai estar horizontal, apontando para a direita. O exercício número 9, sobre uma carga elétrica de 2 vezes 10 a menos 6 Coulomb, colocada em um certo ponto de espaço, haja uma força de intensidade 0,80 newtons. Despreze as ações gravitacionais e pergunta: a intensidade do campo elétrico nesse ponto é? Então, por definição, a relação entre o campo e a força sobre uma carga colocada nesse campo é dado por força dividido pela carga. Então, a força é 0,8, a carga 2 vezes 10 a menos 6. Nós temos aqui um campo de 0,4 vezes 10 na 6 ou 4 vezes 10 na 5 Newton por Coulomb. Seria a resposta aqui, letra E. No próximo exercício, o módulo do vetor campo elétrico gerado por uma esfera metálica de dimensões expressíveis, eletrizada positivamente no vácuo. O valor da nossa constante varia com a distância ao seu centro, segundo o diagrama dado, sendo E 1,6 vezes 10 a menos 19, o módulo da carga do elétron ou do próton. A carga elementar, calcule o excesso do número de prótons em relação ao número de elétrons. Está aqui a figura. Então, nesse gráfico, tem um campo de 28,8 vezes 10 na 4 Newton por Coulomb, quando a distância é 1 vezes 10 na menos 2. E tem um campo 3,2 vezes 10 na 4, quando a distância é 3 vezes 10 na menos 2. Como o cálculo do campo depende da carga e da distância, dá para achar o valor dessa carga aqui. Então é isso que a gente faz. Vou pegar esse ponto aqui de cima. Para quem pegou esse ponto aqui de baixo, vai dar o mesmo resultado. Então 28,8 vezes 10 na 4. O K, 9 vezes 10 na 9. A carga é o que eu quero encontrar. Distância vale 1. 1 vezes 10 na menos 2 ao quadrado. Então a carga, esse 1 vezes 10 na menos 2 fica 10 na menos 4, porque está elevado ao quadrado. Passa multiplicando esse termo que está aqui à esquerda. Vai sumir o 10 na 4 com o 10 na menos 4, vai sobrar 28,8. O 9 vezes 10 na 9 está multiplicando o quê? Passa dividindo. Então 28,8 por 9 vezes 10 na 9 dá 3,2 vezes 10 na menos 9 Coulomb. Isso é a carga, não está dizendo o número de prótons em excesso. Para saber o número de prótons, nós temos que lembrar a relação da quantização da carga, onde a carga é NE, número de prótons ou número de elétrons, vezes a carga elementar. Então, se eu quero o N, vai ser Q dividido pelo E. Q dividido pelo E, pego a carga, divido pela carga de um próton, vai dar 2 vezes 10 na 10 prótons. No outro exercício, considere duas cargas pontiformes, Q1 e Q2 fixas. No ponto P equidistante de Q1 e Q2, o vetor campo elétrico tem a direção e o sentido representados na figura abaixo. Quais os sinais de Q1 e Q2? Então estão aqui a figura Q1, Q2 e o campo resultante aponta horizontal para a direita naquele ponto lá em cima. Bom, então nós vamos olhar todas as possibilidades para saber qual que é o correto. Primeira possibilidade, se o Q1 e o Q2 são negativos. Então nós temos uma carga negativa, outra carga negativa. Coloco uma carga de prova aqui e vejo para onde ela vai. Carga de prova é sempre positiva
então o positivo vai ser atraído em direção ao Q1, o positivo vai ser atraído em direção ao Q2. Nós temos um E1 que aponta para cá e um E2 que aponta para lá. Como esses vetores estão fora do eixo, nós temos que fazer a soma dos vetores pela regra do paralelogramo, que é replicar esses vetores aqui paralelamente. Então esse vetor aqui vem até a extremidade desse, paralelamente, e esse vetor que tem aqui vem até a extremidade do outro, paralelamente. O vetor resultante é o vetor que sai da origem dos dois e vai até a extremidade dos dois que eu mudei, que eu transpus. Então está aqui os transpostos, paralelo a esse, mesmo comprimento, paralelo a esse, mesmo comprimento, o resultante aponta para cá. Então, comparando com a figura do livro, essa aqui não é a resposta correta. Então, as cargas não são as duas negativas. Outra possibilidade, Q1 negativo e Q2 positivo. Então, Q1 negativo, Q2 positivo. Q1 vai ter um campo, põe a carga de prova positiva aqui, ela vem para cá. Q2 positivo, vai ter um campo, carga positiva, carga de prova aí para lá. Então essa é a possibilidade. Transpõe os vetores, paralelo a esses que já estão aqui. Então esse aqui é o E1, esse aqui é o E2. O resultante vai ser a diagonal do paralelogramo, saindo daqui e chegando até lá. Deu horizontal, só que para a esquerda. Eu estou fazendo aqui nas duas figuras como se as duas cargas tivessem a mesma intensidade. Então esses comprimentos dos vetores que eu coloquei aqui, eles têm o mesmo tamanho porque os campos têm o mesmo valor. Se por acaso em algum exercício um dos campos for maior que o outro, um sei lá for 6 vezes 10 na 6 Newton por Coulomb e o outro for 2 vezes 10 na 6 Newton por Coulomb, esse que é 2 teria um comprimento que é 1/3 do outro, né? Ele é só 2 unidades, enquanto que o outro é 6 unidades. Então aí a direção não fica sobre os eixos, que nem apresentado aqui. Tá? Se o Q1 e o Q2 forem positivas, aqui positivo, positivo, o campo devido a Q1 vai apontar lá para cima, assim, e o campo Q2, devido à carga Q2, põe a carga de prova positiva, ela vai apontar para lá. Então está aqui as direções dos campos, coloca as setas transpostas, então esse aqui vem paralelo até essa extremidade, esse aqui vem paralelo até essa extremidade e o resultante vai ser este aqui, ponta verticalmente para cima. Então também não é essa possibilidade aqui, é a que está indicada no livro. E a última possibilidade é o Q1 positivo e o Q2 negativo. Então nesse caso, o campo E1 põe a carga de prova positiva nesse ponto, devido àquela carga positiva ela vai apontar para lá, para cima, inclinado. Devido à carga Q2, ele vai apontar aqui para baixo. Então nós temos o E2 assim e o E1 assim. Os dois com a mesma intensidade, porque eu estou pensando as duas cargas com a mesma intensidade. Tá? Então os vetores têm o mesmo comprimento. Coloca os transpostos. Então esse aqui vem paralelo para cá. Esse aqui vai paralelo para lá. Então o resultante é horizontal, como está na figura. Portanto, a resposta correta é essa última. Q1 é positivo e Q2 é negativo. O outro exercício, a figura abaixo ilustra uma carga pontiforme QB de 36 microcoulomb fixa no ponto B sobre um eixo horizontal. Determine a carga pontual QA, que fixada em A torna nulo o campo elétrico resultante no ponto P. Está aqui a figura. Tem uma carga positiva QB, porque está indicada aqui,
36 microcoulomb, poderia dizer que era menos 36, seria uma carga negativa. Uma carga positiva QB, tem as distâncias até o ponto, 6 metros até o ponto, e da carga QA até o ponto é 2 metros. Bom, o campo produzido por QB, eu ponho uma carga de prova positiva aqui e vou observar que ele vai para a esquerda. Então, a carga de prova positiva vai para a esquerda, o campo vai para a esquerda. Então, para que o campo seja nulo nesse ponto, o campo produzido pela carga QA tem que apontar para a direita. Porque daí eu vou fazer uma diferença dos dois campos e isso pode dar zero. Caso os dois campos apontassem para a esquerda, não existiria campo nulo em qualquer situação. Tá? Então, nesse caso, carga QA tem que ser positiva e o campo produzido por essa carga aponta para a direita. Nessa situação, para ser campo nulo, o EA vai ter que ser igual ao EB. EA igual ao EB, usa a fórmula definição de campo elétrico, K0 QA por DA ao quadrado, igual K0 QB por DB quadrado. Dá para cortar o K0, sobra QA por DA ao quadrado, QB por DB quadrado. Um tem que ser igual ao outro. As distâncias nós temos, 2 metros para o A, 6 metros para o B, e o QB nós sabemos que é 36 microcoulomb. Então, QA por 2 quadrado igual 36 por 6 quadrado. Esse 2 quadrado é 4, passa para lá multiplicando. 4 vezes 36 por 6 quadrado, que é 36. Então, o 36 por 36 dá 1, fica 4 vezes 1 microcoulomb, o que dá 4 microcoulomb. Tá? Positiva. Tá? Poderia acontecer de aqui, no caso, o sinal for negativo, teria que colocar a mão depois do sinal aqui. Tá? Mas nesse caso ela é positiva, então a gente já sabe que o resultado é 4 microcoulomb positivo. Tem dois exercícios propostos para vocês. Se vocês tiverem dúvida com relação à resolução deles, vocês me perguntem. No primeiro caso, no primeiro exercício, é para considerar o campo elétrico nulo no ponto P. E agora foi dada a distância entre Q1 e Q2. Então, vocês atribuem a distância entre Q1 e P x. E de Q2 até P vai ser 3 menos x. E os campos, E1 tem que ser igual ao E2. Vai dar Bhaskara, tem que resolver e encontrar a distância. No segundo exercício, duas cargas Q1 e Q2 fixas, Q1 e Q2 fixas, separado por 70 centímetros, que é o campo resultante no ponto P. O ponto P está a 20 centímetros da carga Q1, e em relação a Q2 tem que cuidar que daqui até aqui é 70 centímetros, então vai ser 70 menos 20, que é daqui até lá 50 centímetros. Né? Tem que atribuir as direções e depois ver qual é o sentido do resultante. Então tomem cuidado e façam de acordo com o que vocês imaginam. Se tiverem a dúvida, vocês me perguntem. Né? Então, para a aula de hoje seria isso. Não esqueçam que o fórum vai estar aberto durante o período da aula e vai ficar aberto até amanhã. Tentem fazer o exercício e postarem nas respostas do fórum. Se não conseguirem, próxima semana eu resolvo os exercícios para vocês. E aí espero que vocês esclareçam as dúvidas que vocês têm. Um bom dia. Obrigado.